perispírito e o fenômeno mediúnico. O espírito pode se comunicar com o homem, ou seja, pode haver entre ambos troca de pensamentos? E por que não? O que é o homem, senão um espírito aprisionado num corpo? Por que o espírito livre não poderia se comunicar com um espírito cativo, como um homem livre se comunica com um que está aprisionado? Desde que se admita a sobrevivência da alma, é racional negar a sobrevivência das afeições? Uma vez que as almas estão em todos os lugares, não é natural pensar que é de um ser que nos amou durante a vida venha para perto de nós, que deseje comunicar-se conosco, que para isso se sirva de meios que estão à sua disposição? Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 5. Seja qual for o tipo de manifestação mediúnica, o perispírito é sempre o principal elemento a ser considerado. O perispírito, assinala Kardec, é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos. No livro Obras Póstumas de Allan Kardec, no capítulo Manifestações dos Espíritos. O fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos espíritas, que só se podem produzir pela ação recíproca dos fluidos que emitem o médium e o espírito. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansível do perispírito, do médium e da maior ou menor facilidade de sua assimilação pela dos espíritos. Médiuns recebem tratamento magnético antes da encarnação. O perispírito sofre modificações sutis que transmitem ao organismo. O perispírito desempenha papel de capital importância no processo mediúnico. Temos como regra, sem exceções, que, ocorrendo um fenômeno de comunicação com o mundo espiritual, necessariamente haverá a participação de um médium. Em alguns casos, como em certas manifestações de efeitos físicos, não se nota a presença do médium, mas podemos estar certos de que haverá alguém, em algum lugar, servindo de médium, ainda mesmo que este não esteja consciente do papel que desempenha. A presença da faculdade mediúnica em alguém se liga à possibilidade de seu perispírito expandir-se. Essa expansão do corpo espiritual pode ser entendida como a sua parcial desvinculação do corpo físico, mas, no processo mediúnico, o espírito do médium não sai e dá lugar ao espírito comunicante, que passaria então a servir-se diretamente do corpo do médium. Essa expansão, pode-se entender afastamento, facilita a interação com o perispírito do comunicante. No livro dos Médiuns, no capítulo 19, item 223, no 6º parágrafo. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente o seu pensamento, ou este tem por intermediário o espírito do médium? O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre o receptor e os espíritos que se comunicam. Fato importante: o médium, em geral, não é capaz de comunicar-se indiscriminadamente com todos os espíritos. As relações entre os espíritos e os médiuns se estabelecem por meio dos respectivos perispíritos, dependendo da facilidade dessas relações, do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Alguns há que se combinam facilmente, enquanto outros se repelem. Entenda-se que não basta ser médium para que uma pessoa se comunique indistintamente com todos os espíritos. Há médiuns que só com certos espíritos podem comunicar-se, ou com espíritos de certa categoria, e outros que não o podem a não ser pela transmissão do pensamento sem qualquer manifestação exterior.
Vamos ao livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, capítulo 17. A aura, também conhecida por atmosfera fluídica, é a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias, antecâmara do espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos, nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras para simpatias ou repulsões fundamentais. É por essa couraça vibratória que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços da mediunidade na Terra. Pelas ondas de pensamento a se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso ou originando processos vários de simbiose, em que há as almas estacionárias, desafiando debalde os imperativos da evolução e estabelecendo obsessões lamentáveis nas teias do crime ou nas complexas enfermidades mentais. A mediunidade não é arte, nem talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.